Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Interd, ciência e conhecimento. Um dos fatos mais alarmantes do século XX foi o surgimento de uma devoção militante, popularmente conhecida como fundamentalismo, dentro das grandes tradições religiosas. Suas manifestações são às vezes assustadoras. Os fundamentalistas não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiras que trabalham em clínicas de aborto, assassinar seus presidentes e até derrubar um governo forte. Os que cometem tais horrores constituem uma pequena minoria. Porém, até os fundamentalistas mais pacatos e ordeiros são desconcertantes, pois parecem avessos a muitos dos valores mais positivos da sociedade moderna: democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado. Nada disso lhes interessa. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e eu li para vocês aí um trecho de Em Nome de Deus, o fundamentalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, livro escrito pela pesquisadora inglesa Karen Armstrong. Neste programa nós vamos falar sobre as origens do fundamentalismo religioso cristão. Para tratar do assunto, eu convidei a historiadora Tainá Luiz. Bom, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, cursei História no Instituto de História da Universidade do Rio de Janeiro. Hoje eu estou no mestrado no programa de pós-graduação também do Instituto de História da UFRJ. Participo também desde a graduação do Laboratório de História das Experiências Religiosas, coordenado aí e liderado pelo professor Dr. André Leonardo Cheftarese. E durante a graduação trabalhei com educação informal, como mediadora de museus e nos últimos anos tenho me atentado e tenho dado ênfase a esse trabalho enfatizando a história do fundamentalismo religioso cristão. E quais seriam as origens, do fundamentalismo? Em qual contexto histórico ele começou a sua gênese entre os cristãos? Eu, juntamente com o professor André Cheftarese, desenvolvi um conceito para fundamentalismo religioso cristão. E neste conceito, nós partimos para o século XVI. Não queremos dizer que existia fundamentalismo religioso no século XVI, mas por acreditar que suas raízes nascem com a quebra de paradigma de um mundo religioso para um mundo mais racional. Então, no período moderno, nós temos as rachaduras de um ambiente com ideias religiosas. A fé deixa aos poucos de ser um discurso oficial, resultando no iluminismo no século XVIII e a criação de novas áreas do saber que partem da teoria do conhecimento. A fé não é usada mais como argumento para explicar o mundo e suas transformações. Segundo Karen Armstrong, o termo fundamentalismo foi inicialmente utilizado por cristãos protestantes dos Estados Unidos no início do século XX.
eles passaram a se denominar fundamentalistas para se distinguir dos chamados cristãos liberais. Estes, para os fundamentalistas, trabalhavam para distorcer a fé. Nos círculos universitários, cristãos progressistas defendiam cada vez mais a interpretação bíblica embasada num contexto científico, histórico e não confessional. Diante disso, protestantes conservadores reagiram. Para eles, era preciso voltar às raízes e ressaltar o fundamental da tradição cristã. O fundamental aí, no caso, seria a interpretação literal da Bíblia e a aceitação de 5 dogmas que eles consideravam primordiais. E quais seriam esses 5 fundamentos? 1. A infalibilidade das Escrituras. 2. O nascimento virginal de Jesus. 3. A remissão dos pecados pela crucificação. 4. A ressurreição da carne. 5. A realidade objetiva dos milagres de Cristo. Após a década de 30, nós temos novas reações, especificamente após a Segunda Guerra Mundial. O fundamentalismo vai reagir contra o humanismo secular. Alguns autores falam que ele se mostra um militante político, porque é o momento que fundamentalistas, de uma forma muito grande, com muita força, se inserem em assembleias legislativas, se colocando contra algumas leis que ficaram conhecidas como humanismo secular. E esse humanismo secular são leis a favor de igualdade de gênero, racial e a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, o fundamentalismo de hoje, ele reage contra a ciência, mas também está reagindo contra ameaças políticas que eles acreditam que vão destruir esse cristianismo. A historiadora Tainá Luiz explica que o fundamentalismo cristão é, antes de tudo, uma ideia que reage a princípios modernos. E quais seriam esses princípios? E quando o fundamentalismo chega no Brasil? Liberdade, o conceito de liberdade, ciência, teoria do conhecimento, liberdade religiosa. Então, o fundamentalismo religioso cristão vai usar argumentos bíblicos para reagir contra esses princípios modernos. Então, a partir disso, acreditando que ele é uma ideia, eu não acredito que ele venha só de um lugar, ele só venha de um determinado país ou de uma determinada religião. Ao mesmo tempo que ele se manifesta nos Estados Unidos, ele também se manifesta no Brasil. Por exemplo, no Brasil, em 1925, nós temos reuniões e revisão constitucional. Uma nova Constituição iria ser feita. Então, nós temos deputados discutindo novas leis. Então, nós temos um movimento católico representado por alguns deputados propondo leis que favorecem a Igreja Católica, que favoreciam a Igreja Católica. Então, a partir do momento que temos um princípio moderno ameaçando, entre aspas, uma instituição religiosa, nós temos aí uma ideia fundamentalista. Ou quando uma instituição religiosa está reagindo a algum princípio moderno, nós temos aí uma manifestação fundamentalista. Lá nos Estados Unidos, em 1925, que é o caso mais conhecido, nós temos conservadores, teólogos conservadores, fundamentalistas, reagindo contra a ideia da ciência, a teoria do conhecimento. Aqui no Brasil, nós temos fundamentalistas católicos reagindo à ideia de laicidade. Então, nós temos religiosos reagindo aos princípios modernos. Então, o fundamentalismo é isso. Então, quando ele chega no Brasil, no momento que a Igreja Católica perde a sua autoridade, perde espaços na educação, na política, na economia, e ela vai reagir contra essa república laica, tudo bem? Então, é nesse momento que ele chega no Brasil. E quanto à disputa entre ciência e religião? Quando ela se torna mais veemente aí nesse contexto? Esse embate é muito forte no início do século XX com a experiência norte-americana, fundamentalista norte-americana. O movimento fundamentalista norte-americano conseguiu sistematizar ideias e também produzir documentos que são super acessíveis. Então nós temos essa ideia muito forte lá e essa experiência norte-americana é contra a ciência, contra a teoria do conhecimento. Eles acreditam também
que essa ciência respaldou as armas da Primeira Guerra Mundial. Então eles estão agindo contra a ciência de uma forma muito agressiva, tudo bem? E esse embate entre ciência e religião chega ao Brasil pelos próprios teólogos brasileiros, que tinham contato com os teólogos norte-americanos. E isso se dá muito mais no campo evangélico/protestante aqui no Brasil, porque, por exemplo, muitos seminários batistas vêm de seminários batistas do sul dos Estados Unidos. Então há um diálogo muito forte. E a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos esse humanismo secular, que já consegue unir, contra esse humanismo secular, já conseguem unir protestantes evangélicos e católicos, lutando aí contra alguns tipos de leis que vão contra, eles acreditam, a esse cristianismo que eles tanto defendem. E qual é a situação do fundamentalismo cristão hoje no Brasil? Tainá explica que as coisas não são tão diferentes, né, nos dias atuais entre o que acontece aqui e em outros países, como os Estados Unidos. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando esses conservadores eles vão entrar na política por acharem que a política está sendo usada para acabar com os ideais cristãos. Por exemplo, a partir da década de 70 nos Estados Unidos, nós temos a Suprema Corte, na verdade, ela está revogando várias leis estaduais e municipais que eram antidemocráticas. E essas leis antidemocráticas foram feitas por fundamentalistas naquela época. Então é um período que nos Estados Unidos nós temos religiosos entrando na política por acharem que o Estado está acabando com a religião cristã. E não é muito diferente aqui no Brasil. No Brasil também nós temos isso. É muito fácil ver um religioso entrar na política por acreditar que o Estado precisa ser blindado contra os ataques libertários ou liberais. Então eles vão se opor à igualdade de gênero por acharem que o homem é a cabeça da mulher, o homem respalda e pode ser aí o provedor de uma casa. Eles vão ser contra a qualquer lei que respalde a união de pessoas do mesmo sexo. Então eles vão sempre se colocar em pautas a favor de direitos civis. Então você pode incluir aí liberdade religiosa, imigração, discussões sobre o aborto. Então ele vai mais para o campo político. Alguns autores chamam esse momento do fundamentalismo a partir da Segunda Guerra Mundial de um fundamentalismo mais militante, um militante político, que ele não quer mais acreditar que o Estado vai respaldar a sua religião. Então ele usa de meios políticos para defender aí de uma forma muito desrespeitosa a sua religião. Claro, ainda mais nesse contexto de pandemia, a discussão entre ciência e religião ficou muito forte, porque muitos desses conservadores, muitos desses pastores fundamentalistas acabaram resgatando aí uma discussão que foi do início do século XX. E essa discussão aí já estava superada, só que essa pandemia ela acabou resgatando e deixando mais forte aí essa discussão, precisando explicar o óbvio mais uma vez, de que essa pandemia nada tem a ver com religião. É simplesmente um vírus e que as medidas de proteção precisam seguir os dados científicos. No início do século XX, era possível, de acordo com a historiadora Tainá Luiz, diferenciar as experiências fundamentalistas dos Estados Unidos e dos fundamentalistas brasileiros. Atualmente, como ela já comentou, a situação não é muito diferente. A partir da Segunda Guerra Mundial, essas pautas, tanto norte-americanas e brasileiras, elas se uniram. Que essa pauta falava que era contra o humanismo secular. Acreditavam que o Estado não poderia mais preservar a sua religião, que no caso é a religião cristã, seja católica ou seja evangélica / protestante. Então religiosos cristãos vão entrar na política para defenderem a sua religião de qualquer lei, seja lei a favor do aborto, seja lei a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo, seja leis que favoreçam a igualdade de gênero. Então eles vão entrar na política para respaldar ou para protegerem a religião. É claro, de forma muito desrespeitosa com o próximo. Mas é claro,
se formos analisar caso a caso, nós vamos perceber que o fundamentalismo religioso cristão, ele é camaleônico, apesar de estar numa mesma pauta, que é contra o humanismo secular. Então, nos Estados Unidos, nós vamos ver alguns discursos, às vezes, muito racistas, com argumentos religiosos. Nós vamos ver alguns discursos religiosos fundamentalistas nos Estados Unidos contra a imigração. Enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos muitos fundamentalistas cristãos atacando terreiros de Umbanda e Candomblé. Então, esse fundamentalismo, apesar de estar seguindo essa mesma pauta, ele está sendo camaleônico, ele está sempre a par do seu contexto social e político. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e estamos recebendo nesta 101ª edição do InterD Música e Conhecimento a historiadora Tainá Luiz. Ela fala agora sobre os perigos do fundamentalismo religioso. Os perigos são claros e já previsíveis. A partir do momento que um religioso fundamentalista ele entra na política para colocar uma ideia antidemocrática, ele acaba anulando indiretamente o outro, né? O outro diferente, que não deveria ser visto assim como diferente. Então, os perigos são leis antidemocráticas numa sociedade democrática. E leis antidemocráticas, elas acabam respaldando discursos de ódio, discursos violentos, e acaba incentivando aí o extremismo. Eu gosto de diferenciar o fundamentalista para o extremista. O fundamentalista, ele é visto como fundamentalista quando ele sai de um ambiente privado e se insere no público, propondo medidas e leis que acabam anulando e negligenciando a vivência do outro. O extremista, ele não topa mais o jogo político, ele já vai para o enfrentamento. Então, um extremista, ele é um fundamentalista. Então, os perigos de uma sociedade dominada pelo fundamentalismo, ele acaba respaldando esse extremismo. E acaba também respaldando discursos negacionistas, discursos que acabam tirando toda a validade de um discurso científico, que seria dessa pandemia, se nós seguíssemos o que os pastores, ou os padres, ou os religiosos fundamentalistas falavam, né? Ou ainda falam. Então, quais seriam as melhores formas, né, de se combater o fundamentalismo religioso? Mais prática de combater esse fundamentalismo religioso, a forma mais prática não é a forma mais fácil, né? Já que esse fundamentalismo religioso ele aparece a partir de deputados, políticos religiosos. Seria não votar em esses políticos que têm pautas fundamentalistas. Mas, como eu disse, é a medida mais prática, mas também não é a mais fácil. E já que não é a mais fácil, continuar cobrando dessas instituições, desse país democráticas, que elas continuem sendo democráticas e que elas façam os papéis delas na medida de fiscalizar esses políticos e também fiscalizar manifestações fundamentalistas, parte de instituições religiosas e também quando, algum político se manifesta intolerante com a ideia do outro. Olá, povo, olá, pessoas. Vocês ouviram a historiadora Tainá Luiz, nossa convidada dessa edição do InterD, Ciência e Conhecimento, falando sobre o fundamentalismo cristão. Super obrigado, Tainá, e sucesso aí no seu mestrado. Nos visite no site www.interd.net.br. O InterD Ciência e Conhecimento é produzido e apresentado por esse que vos fala, Adeluna, e tem trabalhos técnicos de Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. We all love the Low Country lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's CTLOWNDES.com.